O link com a versão com audiodescrição encontra-se na descrição desse vídeo. Eu fico triste porque eu tô esquecendo das coisas do IF, sabe? No fim das contas, eu acho que passou tão rápido que foi até difícil processar tudo. Porque foi o que me salvou. Eu sempre falo isso, que eu tava no fim, assim, sabe? Eu sei que eu passei pra cá porque tinha um motivo pra mim vir. Eu entrei aqui, assim, não sabia de nada, sabe? Tava meio perdido. Foi um tempo muito estranho, foi muito difícil. Assim, 2 anos em casa, onde já se viu, né? Tudo parou e tal. Foi muito cansativo no início, foi muito cansativo. Mas assim, pra mim foi bem puxado. Eu quase desisti. Alguns desarrependimentos meus foi de não ter aproveitado mais. Não, eu entrei no IF, assim, a luz assim que surgiu na minha vida do IFTM foi uma visita que eles fizeram lá na minha escola, na roça, que era na zona rural. Eles começaram a explicar e falando das oportunidades que ia surgindo, né? E que lá abriu minha mente. Eu tava numa escola que eu odiava, e era uma escola particular, e os meus pais não queriam tirar de lá. E às vezes eu sentia que não tinha opção. Não tinha muitas opções de escolas aqui, e escolas que eu achava que seriam boas para mim. Na Serra do Salitre, onde eu moro, foi um grande reboliço. Essa história de FTM, porque tinha 3 pessoas que faziam o curso técnico aqui. Nem pensava em IF, nem conhecia direito a instituição, né? Porque eu sou da 3ª turma que formou. E aí uma amiga minha, ela que estudava comigo no Atenas, né? Ela ficou assim, Corine, vamos ali conhecer, não sei o que tem. Ela fez maior questão de me trazer aqui no IF, ela e o irmão dela, e pra me mostrar como é que era o lugar que eu nunca não conhecia. Eu tinha uma ideia já de que no futuro eu queria estudar numa universidade federal. Fazer o ensino médio numa escola federal vai me preparar mais, né? Mas você sabia o que era o IF, o que era o integrado? Você tinha ideia? Nunca tinha ouvido falar. Tipo assim, até chegar no meu 9º ano, indo pro ensino médio, tipo, eu fui descobrir o IFTM ali, naquele entre-meio, antes de entrar aqui. E aí o pessoal foi lá no NEL apresentar o IFTM. E eu fiquei encantada. Falei assim, nossa, deve ser muito legal. Só que eu queria, na verdade, mudar de escola. Porque eu acho que mudar de escola seria a solução para aqui. Eu não tinha conhecimento de nada daqui. Eu só sabia que era o dia inteiro. E eu lembro que eu nunca tinha escutado falar de IFTM. Foi só eu entrar no 9º ano que tudo virou IFTM. E foi, tipo assim, uma luz no fim do túnel pra mim. Porque eu sofri muito bullying na antiga escola e eu não tinha nenhum amigo, eu não tinha pertencimento nenhum. Uma instituição federal, uma escola nova, eu pensei, poxa, uma instituição federal e tal, pode ser interessante. Eu quero estudar no IFTM. Aí meu pai super apoiou e minha mãe não, mas isso é complicado, morar na cidade é complicado, e se não vai dar certo. Porque eu não queria mais ficar onde eu tava e era a minha chance, assim. Eu pensei, gente, meu pai não fica em casa pra poder ajudar minha mãe com isso, que eu preciso ajudar minha mãe. Pelo menos as coisas que estragar aqui em casa eu não conseguia arrumar. Na minha cabeça ia resolver todos os problemas. Eu esperava algo tipo escola dos Estados Unidos, com armário. Eu fiquei muito decepcionada quando entrei, não tinha armário. Eu posso falar assim, sinceramente? Pode. Eu lembro que eu escolhi o curso de eletrônica porque as pessoas falavam que era o menos concorrido, porém mais difícil. E eu queria passar porque eu não tinha condição para pagar uma escola particular. E pelo que eu tinha escutado dos meus professores lá do Olímpico no 9º ano, aqui era o melhor. E escolhi administração, assim, só pensando mesmo, porque como eu tenho deficiência visual total, eu pensava, bom, acho que suporte e manutenção de computador não vai rolar, porque eu não sabia nem usar a internet direito. Então,
E eletrônica eu imaginava muito menos. Então vamos administração que tá mais tranquilo pra mim, aparentemente. Assim. Eu falei, gente, tem um curso muito legal que ele mexe com essas coisas que minha mãe mexe. Eu, tipo, dou uma olhada. Aí foi, lá vai a Jamile, atrás dos atuais egressos, mais egressos que eu. O que vocês fazem? Como que vocês mexem com as coisas? Falei, olha pai, eu passei no IFTM, eu acho que agora eu vou ter que morar lá com a Flávia, que é minha irmã, por parte de pai. Aí ele só chegou em mim e falou, tá bom, então parece que eu vou ter que te dar meu notebook, né? Que na época ninguém tinha notebook praticamente, meu pai era o único da minha família que tinha um computador mesmo. Minha vida vai começar agora. Quando eu entrei no IF, eu achei tudo tão surreal, assim, tão diferente, ter atividade integradora. As próprias aulas, assim, as aulas me marcavam muito, as aulas de matemática, que o professor fez uma retomada, assim, de conteúdos que era pra gente ter visto no ensino fundamental. Eu não sei se foi no primeiro, mas foi na primeira semana, teve uma gincana. E tinha torta na cara, foi muito legal. Minhas experiências eram terríveis, eu era uma coitada, sofria. E essa mudança de ambiente pra mim foi muito positiva, sabe? Uma coisa que eu achei muito diferente aqui é que os alunos eles tinham um respeito maior, tanto com os outros alunos quanto com os funcionários. Uma recepção boa do IFTM, assim, sabe? Uma recepção legal. Foi todo mundo para o palco do anfiteatro tirar foto da turma nova. Chegar aqui e ver que eu tinha mais outras pessoas que se assemelhavam a mim mesmo, que eram pessoas pretas, pobres, e muitas vezes vinham de cidades pequenas ou das comunidades rurais, eu me senti como se eu me via naquele lugar, sabe? As disciplinas eram tipo assim, de manhã e à tarde, então não era só de manhã ensino médio e à tarde só os cursos do integrado, era tipo misturado. Hoje eu vejo que era muito uma preparação para um vestibular e principalmente para a vida, né? Hoje mesmo, na minha graduação, eu vejo a eletrônica nas coisas que a gente mexe lá durante o dia, primeiro de laboratório, na teoria, a gente vê em sala de aula. Foi tudo muito bem casado entre as matérias aqui. Eu acho que ficou tipo, muito vago, assim, não por incapacidade dela, alguma coisa assim, mas eu acho que senti essa conexão, sabe? Das matérias, né, do ensino médio com do curso técnico. Eu acho que havia essa diferença, essa separação. Era engraçado porque até então eu nunca gostei de escola, né? E aqui no IF eu arrumava desculpa o tempo inteiro pra eu estar aqui. Eu acho que a maior mudança foi na rotina mesmo, porque eu quase não via meus pais. Eu chegava em casa, já estava cansada, aí dormia e acordava e já tinha que vir de novo pro IF. Então era meio que uma casa, a gente meio que morava aqui, porque passava a maior parte do tempo aqui, só não dormia. Você acabava convivendo, né? Porque durante as aulas era essa briga de curso. Mas nas tardes livres era todo mundo. Não tinha essa separação, você é de tal curso, não. A sala não era só para aula, né? Mas era para essa interação também. Para organizar alguma coisa de grupo ou só para conversar mesmo. Comer, assistir filme, tudo um pouco, tirar um cochilo. E aí a gente chegava, guardava a marmita, primeira coisa, né? Aí ia estudar e depois na hora do almoço todo mundo saía correndo para pegar e esquentar a comida primeiro, porque não tinha, às vezes era pouco tempo, né, de intervalo. E aí a gente almoçava rapidinho e às vezes tinha que fazer algum trabalho, alguma coisa, ou só dormir mesmo. Eu vinha, porque meu irmão fazia faculdade, e aí ele vinha de ônibus, de noite. Eu vinha com ele de ônibus e ia embora 10h30 com ele de ônibus. Enquanto isso eu ficava fazendo a pesquisa aqui com o professor. Não era igual hoje em dia que tinha tanta
quadra, espaço de recreação pra você ficar tranquilo com as pessoas. Era mais restrito, tanto que a gente ficava mais na parte da caixa d'água ali conversando. Sim, eu nunca fui muito de... deu intervalo, tem que sair da sala. Não, eu gostava de ficar na sala. Ali é um lugar seguro, né? Um lugar confortável. É um anfiteatro que é de lei, porque a gente ficava muito lá o tempo inteiro, então a gente tinha acesso à caixa de som, então no intervalo a gente ia pra lá, colocava música no intervalo do almoço. Atrás da caixa d'água, que era sempre onde minha sala ficava, então a gente não ia só de grupinho, a gente ia com a sala inteira. E assim, cada lugar tem a sua memória. Eu lembro que a gente ficava aqui nesse espaço, esperando os professores, de um recreio pro outro, no chão mesmo, naquele corredor que a gente entrou para esse bloco, né, ali. E, enfim, acho que cada lugar tem um pouco de memória, um pouco de afeto, mas a sala em si, acho que ela guarda muitas memórias especiais, sabe? Eu acho que quando também a gente é adolescente, a gente tem muita atitude que é idiota, né? A gente faz muita coisa normal, a gente faz coisa idiota. E acho que liberou mais essa fase, assim. Nossa, minha turma brigava demais, gente. O quê? Nós brigava demais. Nossa turma era super unida, né? Eu lembro que o Bruno Forte até chamou nossa atenção. Que olha, as notas estão muito boas, mas, né? As provas estão todas iguais. Nós fizemos cachorro quente e trouxemos pra gente vender aqui no IF. Aí a gente foi vendendo. Na hora do intervalo, depois o diretor foi lá, Flamurion na época, foi lá e falou assim, não, vocês não podem vender não, é proibido vender aqui dentro. E me ajudou também a eu poder reconhecer meus pares fora do IF. Então, eu chegar na faculdade, não ter ninguém que é da minha cidade, não conhecia ninguém. Então, eu tive que procurar pessoas que eu me identificasse. E eu acho que eu usei muito como parâmetro as minhas amizades que eu tinha aqui no IF, pra virar amiga das pessoas que eu sou amiga hoje. Dos colegas, eu lembro que na semana que a gente entrou na pandemia, né, a gente tava combinando de fazer uma festinha na casa de uma amiga. Aí a gente falou, olha, acho que agora não vai ser o momento, né? E nunca aconteceu a festinha. Você chegou a fazer alguma visita técnica? Não. Nenhuma. Nem? Não deu tempo. Não. A gente fez uma só. Viajei 13 vezes. 13? Eu acho que eu fui uma das que mais viajou. Nossa, a gente fez uma porção de visitas técnicas, né? Realmente era uma coisa muito nova. Porque eu viajei com o Grêmio. Fui pra Inhotim, foi maravilhoso. Gente, eu fui pra praia graças ao xadrez, tá? Foi pra Brasília e foi pra Belo Horizonte. Horrível, marcou muito que foi pra São Paulo. Foi em BH. A de 2016, que foi pra Santos. Pro Espírito Santo, Em São Paulo e Guarulhos também. teve uma outra viagem que a gente fez pra Belo Horizonte. Nossa, foi assim, uma chuva de conhecimento. Mas, tipo assim, o GIF era muito bom porque você praticava o esporte, você conhecia pessoas novas. Tipo assim, tinha aquele senso de competitividade. A educação física a galera jogava por jogar mesmo, mas no GIF ele tava valendo. Se você ganhasse, você ia pra outro lugar, você viajava. Então a galera levava a sério mesmo. A gente fez uma viagem guiada, toda em inglês, no Congresso Nacional. A gente foi no Palácio Itamaraty. E eu me senti muito realizado, porque eu tava entendendo. Teve ano que a galera foi pra praia pra jogar. Teve ano que foi pra capital, pra BH. Foi uma das melhores viagens que tinha. O GIF era, pra mim, era uma das melhores coisas que tinha. E eu agradeço muito, foi uma experiência que me fez crescer. E aí eu pude ver que eu posso mais, eu poderia ir para outros lugares, eu poderia viajar, poderia não morar em Patrocínio. E tinha muito mais no começo, sabe? Aí depois teve alguns cortes e tal, aí a gente não chegou a ter muitas visitas técnicas mais pro final, mas graças a Deus no começo aí, quando nós entramos, tinha muito. Teve um choque de realidade no primeiro ano, eu acho que acredito que quase todo mundo passa por isso, né? Choquezinho de realidade. Então, assim, eu achei que ele já meio cansativo. Ainda mais as matérias, assim, por ser já o primeiro ano, assim, eu não consegui meio que me adaptar, assim, direto, né? E os cursos também, que como eu nunca tinha visto, igual computador, eu não sabia mexer assim muito. E tinha gente que já tinha uma certa desenvoltura, assim, em questão, né?
Mas assim, pra mim foi bem puxado. Eu quase desisti. Então, ter que estudar o dia inteiro, ter que ficar na escola o dia inteiro, eu acho que no início, claro que foi muito complicado, mas aí depois eu fui desenvolvendo mais essa habilidade mesmo, assim. Eu sempre fui desligada de dever de casa. Tipo assim, sempre tive que fazer, mas eu não fazia. Chegou que eu tinha que fazer o dever de casa, eu não lembrava o que eu tinha que fazer. Eu chegava em casa, eu não lembrava. Eu não tinha o costume de anotar, tipo assim, o que eu tinha que fazer pro outro dia. Aí eu comecei a anotar na agenda, eu não olhava a agenda, eu esquecia. Eu lembro que acho que foi o primeiro semestre eu não vim com notas boas, não. Foi a única vez que eu não vim com notas boas. Acho que eu tirei vermelho, eu fiquei louco. Eu vim com um pouco de receio. Cheguei aqui, aí todo mundo tinha... a pessoa veio da Atenas, né? De onde você veio? Nossa Senhora, e aí eu recebi um ferro, né? Eu lembro das primeiras provas de matemática que eu achei que eu tava arrasando. E aí foi a coisa mais ridícula do mundo, minha nota veio péssima. E aí eu tomei um susto, eu falei, talvez tenha que começar a estudar. Mas eu lembro direitinho, minha primeira prova de matemática, nossa, meu pai brigou tanto comigo. Eu assustei em sentido de quantidade de disciplinas, porque quando eu tinha 8 disciplinas no fundamental, né? Quando eu entrei aqui eu tinha 18. Então... A gente era uns 30 alunos, né, mais ou menos. Minhas notas eram uma das piores. Eu peguei a recuperação do primeiro ao terceiro trimestre e era terrível. Outra coisa que também foi contribuindo para essa tristeza que eu estava sentindo é a demanda, né? Notas caindo no primeiro ano, bastante. Eu tô, gente, não vou conseguir passar, não sei como é que eu vou fazer, o que tá acontecendo. Eu entrei perdido, não tinha amigo, não conhecia ninguém. Meus amigos tudo foi pro Dom Lustosa, aí ficou só eu aqui. Aí nós, assim, eu até perdi contato um pouco com meus amigos. Mas assim, é bem diferente, eu fiquei longe dos meus pais, né? Então, bem assim... Eu ficava na escola o dia todo. Eu chegava às 7 e ia embora a hora que terminava, lá pelas 5, 6 horas. Eu tava conversando com uns amigos que eu deixei lá na Serra. Eu tava conversando com eles e eu falava assim, nossa, eu tô perdendo toda a minha adolescência, sabe? Porque eu tô estudando o dia inteiro. Eu não tô vendo as amizades que eu sinto que são reais pra mim. Eu sinto que são boas pra mim mesmo, que eu deixei lá. Eu tô perdendo a minha adolescência. Então, assim, o que eu tô fazendo estudando o dia inteiro? O que isso vai me fazer lá na frente, sabe? Eu ficava me perguntando, onde que eu vou chegar estudando o dia inteiro, sendo que eu não brinco mais, sendo que eu não converso muito mais com os meus amigos, porque eu ficava o dia inteiro na faculdade. Eu sinto que eu tô perdendo toda a minha vida no IFTM, toda a minha vida em frente a um computador, e lá em casa, estudando a noite inteira, muitas vezes à madrugada, porque tinha muita coisa para entregar, principalmente essa semana de prova. Então eu sentia que eu tava perdendo, assim, eu sentia que eu tava perdendo muito tempo da minha vida. Mas, gente, será que é isso mesmo que eu queria? Mas o tempo foi passando, né? Teve ali uns 2 meses e meio, onde eu fiquei um pouco, eu não sei uma palavra, vamos falar, triste, angustiada, por causa que eu senti falta, né, das amizades da outra escola. O primeiro ano foi muito puxado. O primeiro ano pra mim foi o mais difícil. Se fosse pra mim desistir, seria no primeiro ano. Você pensou em desistir? Não, de jeito nenhum. Pensei em desistir a cada mês. A cada mês que passava, eu falava, nossa, eu vou desistir disso, porque eu não tô aguentando mais. Peguei essa vaga, então tem que honrar isso aqui. E também porque eu gostava, eu sentia que eu estava num lugar que eu estava aprendendo, que eu tinha oportunidades. Acho que todo mundo que passa pelo IFTM, pelo ensino médio integrado, pensa. Mas desistir, o ato de desistir mesmo, eu acho que passava muito mais longe da minha cabeça do que só a fala, assim, sabe? Eu quero desistir. Assim, nos primeiros meses, pra mim, foi muito difícil. Essa questão dessa quantidade de matéria, eu não estava preparada para isso. E eu sempre fui muito ansiosa, então minha ansiedade foi lá no alto. Quando surgiu o Pluri, também fiquei desesperada daquilo. O Pluri, meu Deus.
Não gosto nem lembrar daquela prova, que a provinha é difícil. Como eu era muito calado, assim, eu sempre que alguém me procurava, eu sempre, assim, tinha amizade, conversar e tudo. Mas, assim, era boa. Eu saía igual, eu chegava e eu já era o primeiro a chegar na sala. Aí eu era meio vergonhoso, assim, pensei, vou sentar no cantinho, vou ficar no meio, vai que a gente tá atrapalhando alguém, né? Vou sentar aqui no canto. Você pensava assim. Eu, pelo menos, tinha aquela dificuldade de chegar lá e falar assim, olha, me ajuda, sabe? Tinha aquele medo, né? Os meus 3 primeiros meses adaptativos aqui foi muito triste, porque era nota baixa, era, tipo, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma amizade, se eu vou... Meu Deus, como é? Sabe, era bem desesperador, minha mãe fala isso até hoje comigo. Era bem... A questão adaptativa aqui foi bem interessante, no ponto de... que me deu base para o futuro, né? Porque, como eu nunca tinha mudado de escola antes, em algum momento eu ia ter que aprender isso. Na questão de autonomia, acho que é fundamental falar assim, a questão do piso tático, que colocaram, acho que eu estava no 2º ano do ensino médio aqui, porque eu só andava pela instituição acompanhada de algum colega, assim. E eu tive muita resistência para começar a aprender a andar sozinha, fora da instituição também. E aí, poder contar com esse recurso, né, do piso tático já favorecia aí, nesse meu processo de desenvolvimento da autonomia. No início, tinha professores, por exemplo, que às vezes eu andava muito com alguma colega, aí viravam para lá, por que você deixou a Ana sair sozinha? E era coisa que não chegavam direto para mim, falavam, tipo, você não pode andar sozinha. Peraí, vamos conversar sobre isso. Nunca foi assim, era chegar para um colega, assim, isso foi bem ruim. Uma professora, assim, que acredito que com boa intenção, quando me via passando, assim, falava, gente, afasta o piso tático, é da Carol passar. Aí eu ficava com vergonha, assim, falava, meu Deus, vai espantar todo mundo, assim, né? Ninguém dos colegas vai querer conversar comigo. Porque era sempre algo meio, assim, arbitrário, positivo, sei lá. Ok, eu era menor de idade, eu entendo, né, que minha mãe que era responsável, mas, assim, até que ponto eu não podia, eu deveria fazer parte desse processo também, assim. Até porque era um processo muito meu, esse da autonomia, tipo, eu tava lutando em casa por isso também. Não era só os professores que queriam me proteger, mas em casa também. Eu era a melhor aluna da minha sala, mas quando eu entrei aqui, que eu percebi que ficou faltando muita coisa para mim aprender lá. Por conta disso, porque os alunos não deixavam as professoras ensinar. E aí, quando eu entrei aqui, eu fiquei muito para trás. A coisa que me ajudou bastante foi a Joseli, porque ela chamou a minha mãe para conversar. A minha mãe, de vários alunos do curso que estavam com essa dificuldade, né? Saber o que estava acontecendo. E aí, elas organizaram para mim os horários das monitorias que eu tava tendo dificuldade, né? Aí eu fui fazendo e, tipo, foi me ajudando bastante. Quando entrou a pandemia, foi outro baque. Talvez tão equivalente quanto quando a gente entrou no IEF. Foi uma fase um tanto complicada, eu acredito que até para os professores também. Que aí, como eu tava lá na roça, sim, tinha internet, tinha tudo, só que não é mesmo, uma coisa que me afetou muito foi isso. Não foi nem questão assim, dos professores, de talvez não explicar direito, mas foi questão por conta que, como você tá à distância, você não põe tanto interesse. E assim, foi meio desesperador, porque aulas que não eram aulas, não pelos professores, mas pelos alunos, digo por mim. Eu não tinha ânimo, não tinha motivação. Você vinha conversar, só de você estar na sala de aula, conversar com o professor, tirar uma dúvida depois da aula, aquilo ajuda demais. A pandemia ela foi um período que eu sinto que ela tomou bastante do IEF da gente. A gente perdeu bastante da nossa rotina e do compartilhar das nossas coisas,
das risadas, das dificuldades, dos choros da nota baixa. Ficou um buraco, ficou uma lacuna entre a gente. É questão de viagem técnica, questão do estágio, questão dos projetos. A gente tinha muita coisa para viver. Então, isso aí aconteceu no final de 2016. Tipo assim, eu tinha pegado uma dependência lá, acho que no primeiro ano de matemática eu fui carregando ela, fui deixando ela ali nas costas. E aí chegou um momento, tipo assim, que eu falei, pô, agora eu vou fazer só ela e vou formar tranquilo. Aí, cara, foi muito difícil, cara. Muito difícil, eu confesso. Você teve que ficar mais um ano só cursando matemática. Tive que ficar mais um ano só fazendo matemática. Nesse ano que eu fiz matemática, eu também fiz o estágio. Tipo, velho, perdi mais um ano na minha vida. Mas na verdade não era nem perder, tipo, é porque tinha que ser assim mesmo. Aí, terminando esses cursos, no outro ano que eu fui fazer o ensino médio técnico mesmo, que foi da sala da Naira. Aí em 2018 mesmo que eu formei, certinho. Cara, eu falei, mano, o ensino lá é muito bom. Eu queria continuar ali, sabe? Era um ambiente que eu gostava, cara. Por atividades extracurriculares, as disciplinas, a didática dos professores, cara, muito bom, era diferente. Aí eu falei, eu vou até o fim, vou terminar isso aqui, tipo, fazer o que eu tenho que fazer, e é isso. Por mais que vai demorar mais 2 anos, que eu poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo faculdade, eu vou finalizar isso aqui e vamos ver o que vai dar. Hoje estamos aí. A Camila e a Giane, elas me deram um apoio muito grande em toda a minha trajetória, assim. Teve uma vez que eu cheguei na sala delas, a gente tava conversando, como sempre, normal, fim de turno, né? Era umas 5h40 por aí. E aí eu tava com a cabeça tão cheia, eu nem lembro agora quais que eram as preocupações da época, mas eu lembro que eu cheguei nelas, comecei a conversar, e aí eu comecei a chorar desesperadamente. Nossa, eu tava muito abalado mesmo, assim, como uma pessoa que realmente queria se suicidar e tudo mais. Nesse período eu tinha umas outras preocupações também, inclusive em relação à minha personalidade mesmo, em relação ao meu autoconhecimento mesmo. E aí foi nessa época, em 2016 ou 2017, se não me engano, 2016, que eu comecei a me cortar. Então, assim, foi bem complicado, que ainda mantém marcas até hoje aqui dessa época. Foi uma época muito complicada, foi o momento mais perturbador da minha vida. E aí, eu ter chegado nelas e chorado e ter desabafado sobre o que estava acontecendo, elas viram quanto eu estava abalado emocionalmente, e aí elas entraram em contato com o postinho que tinha lá perto de casa para encaminhar uma psicóloga para mim. Foi a partir daí que eu comecei a fazer terapia. Então elas entraram em contato com o postinho e requereram uma psicóloga para me acompanhar mesmo. Então, a partir de 2017 eu comecei a fazer terapia realmente com uma psicóloga, e graças a Deus e a Camila e a Giane, que eu comecei a me curar mesmo, assim. A época que eu tava aqui foi um momento bem desesperador mesmo, né? Eu lembro que tava com essas coisas de cortar, né, as verbas, e eu aprendi nessa época a lutar pelos meus direitos, né, porque estamos aí, né, com o direito de educação de qualidade. O IF é uma instituição pública e que faz o bom preparo do aluno. Então, se retirando, tendo cortes para isso, a educação no Brasil já não está tão interessante, né? Se você retirar mais financiamento para a educação no Brasil, acho que vai ficar menos interessante ainda, né? Em que outro lugar eu poderia ter tido acesso a tudo que eu tive acesso aqui dentro, sabe? Não dá para dizer. Então, acho fundamental manter o IF vivo e crescendo. E aqui é uma escola que não forma só aluno, né? Não forma só um técnico em informática, um técnico em contabilidade, etc. Ele forma a pessoa, e os professores têm essa horizontalidade de deixar a gente pensar e começar a enxergar o nosso pensamento, né? Então, acho que aqui no IF a gente tem os primeiros contatos com essas divergências de ideias e por que a gente precisa entender as ideias para entender o que a gente acredita, né? Então, a gente tem contato com ideias muito diferentes.
E eu vejo que às vezes a cidade não aceita muito bem isso, né? A cidade gosta de padrões e padrões que são de anos e anos. E eles têm que respeitar essa escada social e tudo mais. Ah, é triste. Tipo, eu tenho um carinho tão grande pelo IF, ele me ajudou de tantas formas que eu queria que as pessoas entendessem a importância dele. Tipo, não é só para ter um ensino para passar memento, ou para te capacitar, é muito mais que isso. Aí o IF apareceu na minha vida, assim, me abre muito assim, questão assim, do mercado de trabalho, da educação que tem aqui, que eles ensinam pra gente. E assim, eu fiz o curso, e o curso abriu uma porta pra mim, que o IF, assim, ele te ajuda no começo, no meio e no fim. Então ele te ensina no começo, te capacita e te solta pro mundo. Eu acho que o IF contribuiu bastante para isso, porque eu não fazia ideia antes do IF do que eu ia seguir, o que eu ia trabalhar. Então me ajudou bastante, mas também eu aprendi que eu posso ser o que eu quiser. Por exemplo, eu não preciso seguir numa área para sempre se não é uma coisa que eu me identifico mais. Eu acho que todos os dias eu lembro de alguma coisa assim. Eu cresci muito, foram muitos anos. Eu fiquei aqui no ensino médio, depois eu fiz gestão e fiz o estágio, né, ao mesmo tempo. Então, assim, eu aprendi em todos os sentidos que eu pude aprender aqui, eu aprendi, sabe? E eu levo pra minha vida em tudo que eu vou fazer. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa, inúmeros projetos de extensão, que é a minha paixão. E eu acho que, assim, o IFTM me brilha ainda os olhos por isso, por não ser uma escola apenas voltada para o ensino médio, o ensino técnico, mas ter outras formas de ensino. Poxa, eu passei de chamada regular numa universidade federal fora da cidade. Vou mudar a minha vida todinha, porque eu não... Vou te falar que eu não planejava sair. Não sequer tinha condições na época para sair. Então sabe que se você precisar, aquela pessoa vai te ajudar, vai te aconselhar. Eu aprendi muito aqui, porque eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida, que eu nem sabia que eu conseguia fazer. Tipo assim, se eu não tivesse ingressado na instituição, eu não sei o que eu seria hoje. Tipo assim, o IFT me deu muita visão de coisas, sabe? O que eu poderia fazer, caminhos que eu poderia seguir, e me ajudou bastante, sabe? É um pouco de felicidade pelo que eu vivi, e um pouco de tristeza por não estar vivendo isso mais. E... não sei... mais um pouquinho de tristeza de ver que as coisas mudaram. Não necessariamente para pior, mas mudou, né? Mas esse é o quentinho no coração que eu sinto. Eu fico feliz por causa da evolução. O campus está sempre melhorando, sempre renovando, né? São pessoas recebendo oportunidades novas e é importante a construção de novos cidadãos. Porque tá totalmente diferente, mas o sentimento é de nostalgia mesmo. Você lembrar, eu já tô querendo chorar aqui. Você lembrar, mas eu acho que o sentimento é que eu queria que todo mundo pudesse vivenciar isso, sabe? A minha irmãzinha, eu quero que ela consiga vivenciar isso, porque é uma experiência muito rica, eu acho que faz você crescer bastante. Então eu acho que se cada escola fosse mais parecida com o IFTM, ia agregar muito na educação. As brincadeiras, né? E eu sinto falta disso, sabe? Porque é um tempo que nunca mais vai voltar. E se acontecesse de novo hoje, com essa Luísa, não seria a mesma coisa. O ensino médio, pra mim, sinceramente, foi muito bom. Eu sinto muita falta. Se eu pudesse fazer tudo de novo, se eu pudesse voltar, se você faria de novo, eu faria. E eu faria muito mais. É isso, sim. A gente cria amizades que vão se perpetuando, sabe? A gente cria amizades que vão se estendendo pro longo da vida. E IFTM é isso, né, gente? IFTM é essa grande casa que impulsiona a gente aí pro mundo. Acho que é isso. É isso mesmo. Não tinha nada.